Glória a Deus, meu irmão, em Cristo Jesus. Boa noite. Vamos lá para mais uma visão panorâmica dos evangelhos. Os atos sequenciais, sistemáticos, uma visão para principiantes, para iniciantes. Vamos então estudar algo interessante dentro dessa trajetória do ministério de Jesus a respeito do seu primeiro milagre. Aonde aconteceu? Como aconteceu? Quais as circunstâncias que ensejou o exercício, a efetividade da manifestação da glória de Jesus Cristo em relação ao seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre. Pois bem, o texto dentre os 4 evangelhos, nós vamos então nos basear no evangelho de João, o apóstolo do amor, no capítulo 2. Na minha Bíblia, ela traz assim como subtítulo: o primeiro milagre de Jesus em Caná, na Galileia. Pois bem, então quando nós refletimos a respeito disso, eu gostaria que você entendesse que esse milagre, ele teve como fato gerador as bodas, ou seja, um determinado casamento. E esse determinado casamento, ele deu-se numa província, numa cidadezinha chamada Caná. Aonde? Na Galileia, Caná da Galileia. Então foi lá no norte das terras de Israel, na Palestina, que aconteceu um casamento. E dentre esse casamento estava convidado quem? Primeiro, no versículo 1 e 2, eu queria que você observasse que tem traduções que usam o termo casamento e outras traduções da Bíblia que traz o termo bodas. E Caná, nós já colocamos um vídeo para que você tenha a visão das terras de Israel e fica no norte ali, junto da Galileia, junto do mar da Galileia, para que junto de Tiro, cidade litorânea, para que você tenha uma visão da localidade aonde estava Jesus e aonde o primeiro milagre, próximo a Cafarnaum, assim aconteceu. Então o versículo 1 e 2 trata a respeito das bodas ou de casamento. Era realmente um acontecimento maravilhoso. E neste acontecimento, o que surgiu? Surgiu um problema. Esse problema foi que faltou vinho. E o vinho era algo muito importante. E o vinho realmente, se faltasse, denotaria o quê? Uma falta de consideração para com os convidados. Denotaria uma situação vexatória para o esposo que convidou as pessoas para estarem ali naquele casamento. Normalmente, em média, um casamento, uma boda, durava aproximadamente uma semana. Então, vinho era algo realmente muito utilizado, bebido durante aquele período aproximado de uma semana das bodas ou do casamento de alguém, para dar início ali então às bênçãos matrimoniais e formando o início de uma família. Aconteceu um problema durante esse período. A Bíblia não fala se foi no primeiro dia, no segundo dia. Aconteceu que o vinho bom acabou. E normalmente o vinho bom era que era servido. Esse vinho bom ia até onde ele podia existir. Aonde as pessoas estivessem abastadas e tomar então aquele vinho, com certeza além de outros alimentos no banquete que ali poderia existir. E no final, dar-se então o vinho de menor riqueza, de menor realmente valor ou de qualidade, como o termo melhor assim dito. Mas acabando o vinho, eu gostaria que nós entendêssemos que houve então em Caná, cidade no norte das terras de Israel, no norte da Palestina, perto do mar da Galileia, perto de Cafarnaum. E ali, dentro desse casamento, existia, claro, pessoas e essas eram convidados. E dentre os convidados estava Maria, mãe de Jesus. Como também foi convidado e estava ali presente Jesus, mais os seus discípulos. Como nós já citamos a respeito em vídeos anteriores, do chamado de Pedro, de Simão, de Tiago, ali com aquela maravilhosa pesca. Olhe vídeos anteriores a respeito da visão panorâmica dos evangelhos, a respeito da formação, da constituição dos primeiros discípulos. Então, nós temos ali as bodas ou casamentos, nós temos aonde foi, em Caná, região da Galileia,
nós temos então nesse acontecimento convidados, e dentre os quais Maria, Jesus e seus discípulos. E nós sabemos que as bodas levavam mais ou menos uma semana, o casamento, as festividades e comemoração, mas surgiu então um problema. Qual foi esse problema? O vinho bom, o principal vinho, durante aquele período, ele então esgotou-se, ele acabou. E os vinhos então, se não fossem fornecidos durante a cerimônia de casamento, isso ensejava uma afronta, como se fosse um desrespeito aos convidados e traria uma situação constrangedora, vexaminosa. De sorte que, sabendo disso, Maria, mãe de Jesus, ela tomou uma iniciativa. Qual delas? Ela dirigiu-se ao seu filho Jesus e relatou o problema. Ocasião que Jesus faz uma colocação que nos chama a atenção. Em João capítulo 2, versículo 1 em diante, vamos especificamente no versículo 4. Diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A questão nesse versículo 4 do capítulo 2 de João, quando Maria, mãe de Jesus, se dirige ao seu filho e coloca o problema da falta de vinho, e Jesus respondendo a ela e não chamando-a de mãe, mas de mulher, por que isso aconteceu? É que Jesus não queria que Maria fosse envolvida, porque dar-se-ia ali o início do ministério público de Jesus. E nós sabemos que Jesus seria perseguido. Então, usar o termo chamando Maria, ou retornando aquele diálogo a ela, chamando-a de mãe, poderia trazer riscos a ela. Então ele usou o termo mulher. Não que estava desconsiderando a sua mãe, mas sim protegendo, porque daria ali início ao ministério de Jesus, e ele não queria que sua mãe fosse também perseguida ou sofresse algumas situações e pressões em relação ao seu filho Jesus Cristo. Pois bem, Jesus não negou o pedido da sua mãe. E ocorre que ali tinha 6 talhas. As talhas eram como se fossem jarros, como vasos grandes, que ali, quando pequenos, se fossem feitos da maneira em menores proporções, seria para carregar água pelas mulheres. Mas nesse caso eram jarros grandes. E existiam 2 medidas e 2 composições. Então existiam talhas, 6 talhas nessa ocasião, nestas bodas, nesse casamento, feitas de pedra. Mas elas também existiam no formato feitas da matéria argila. Nesse caso, as 6 talhas eram de pedra. E acontece que cada talha cabia em média de 384 a 570 litros de líquido. Se você entender que essas 6 talhas, cada uma delas, estivesse então com 384 de capacidade, multiplica 384 por 6 e você vai ver que valor que daria de litros ali dentro daquelas 6 talhas. E se fosse então uma outra quantidade de 570 litros, você multiplicando também por 6 talhas, seria uma quantidade muito considerada de litros de água ou de qualquer outra bebida. Mas na ocasião, Jesus então, ele começou ali a ter a atuação do seu primeiro milagre. Mas antes desse feito, Maria disse aos serventes, aqueles que serviam o vinho: obedecei o que Jesus lhes pedires. Fazei tudo o que Jesus lhe pedires. E assim foi. Jesus pediu que eles colocassem as 6 talhas, que viessem a enchê-las com água. Então o poder de Deus é tão grande que Jesus determinou que aquela água fosse transformada em vinho de primeira espécie e qualidade. De sorte que Jesus pediu que esses serventes levassem a quem? Ao mestre-sala, para que provasse esse vinho. E quando assim foi levado a eles, ele não sabia, o mestre-sala, que esse vinho foi transformado de água pelo poder de Jesus Cristo. Mas os serventes, pasmos, surpresos, sabiam dessa realidade, porque eles estavam ali recebendo a ordem de Jesus
para colocar sobre aquelas talhas, tanto na medida de 384 litros cada ou 570, e então, por ordem de Jesus, os serventuários, os serventes, encheram com água e viram que, mediante a autoridade de Jesus, aquelas águas, no primeiro milagre, foram transformadas então em vinho. De maneira que, surpreendendo o mestre Sala, chamou o esposo daquelas bodas, daquele casamento, e disse: estou surpreso, porque de costume, em todas as bodas, oferece aos convidados o bom vinho, e quando eles estão abastados do mesmo, passa a oferecer um vinho de menor qualidade. Porém, tu nestas bodas oferece de início a fim. Na verdade, ofereceu um excelente vinho no começo e agora no fim das bodas um melhor ainda. Isso então serviu como a manifestação da glória de Jesus e tido como a transformação, como primeiro milagre, a transformação de água em vinho em Caná, na Galileia. Que Deus abençoe sua vida. E nos próximos atos veremos muitos outros milagres, mais de 35 milagres feitos por Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nesse contexto em João capítulo 2, a respeito do primeiro milagre de Jesus em Caná, na Galileia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, hoje para todo sempre. Amém.